Olá, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Domenica Mendes e é um grande prazer estar aqui nesse painel da Arena Podcast, promovido pela ABPOD. Muito obrigada, ABPOD, pelo espaço, por ter feito esse processo incrível de seleção. Muito obrigada mesmo. E obrigada, Campus Party, também por abrir espaço aqui para nós, podcasters, podermos falar do que amamos, né? Que essa mídia tão maravilhosa que é o podcast. Bom, eu me chamo Domenica Mendes, como eu disse, eu produzo podcasts já há mais de 6 anos aqui no Brasil, de maneira independente. E entre os diversos projetos que eu tenho a honra de ter produzido, foi o projeto O Podcast é Delas, né? E o Podcast é Delas, ele surgiu de uma necessidade extremamente pessoal, que foi o fato de eu sendo uma mulher, eu não ver tantas mulheres na mídia podcast quanto a gente tem hoje. Ele surgiu já faz um tempinho, foi ali em 2017. E quando ele foi criado, esse movimento, essa ideia surgiu, ele surgiu justamente dessa necessidade que a gente tinha do lado de cá, e também dentro da necessidade que, do lado de lá do microfone, os ouvintes e as ouvintes tinham de receber mulheres falando sobre todos os assuntos dos quais nós temos capacidades de falar. Então, a gente criou aí essa hashtag e eu estou aqui nesse intervalo de tempo com vocês, graças ao Renan, com 5 minutos a mais. Obrigada, Renan, por conceder esses 5 minutos a mais para poder falar do projeto. E aí eu vou contar para vocês como que o podcast é delas. Do lado de cá, ele foi organizado para a gente conseguir promover uma campanha efetiva e que trouxesse um retorno tanto para quem estava produzindo, quanto para quem estava ouvindo, e também para as mulheres que estavam sendo convidadas para essas atividades. E isso tem tudo a ver com uma das etapas do podcast, que é a parte de rede social, que é onde nós divulgamos os nossos projetos e tem tudo a ver também com a Campus Party, que é essa festa gigantesca de tecnologia e inovação, e tem tudo a ver também com o mundo pós-pandêmico, né, que a gente vai enfrentar daqui para frente. Bom, como eu disse, quando eu comecei a fazer podcast, a necessidade que eu tinha era de encontrar mais mulheres nos podcasts que eu também ouvia. E isso é uma coisa que a gente ainda está lidando, né? Eu acho que ainda não estamos com um espaço suficiente de mulheres falando sobre tudo, mas eu acho que a gente está caminhando para isso, e eu tenho muito orgulho de saber que o podcast delas é uma dessas campanhas que está ajudando essas mulheres a chegarem na mídia. E como que a gente organizou, então, essa campanha? A gente uniu essa coisa extremamente pessoal nossa e nos unimos com outros podcasters também a partir da identificação de um problema e jogamos para eles uma solução prática, que é um convite, é um start para que juntos nós possamos promover a mudança que a gente quer nessa mídia que a gente gosta, né? Eu acho que isso é uma coisa fundamental, e tudo que foi criado foi pensado tanto para abranger mulheres que já estavam fazendo podcast, então nós, mulheres podcasters, mulheres que ainda não fazem podcast, mas que têm o que dizer e podem ser convidadas, e também foi pensado de uma forma a agregar conteúdo e retorno para quem já faz podcast através de alcance, de distribuição, através de fortalecimento da própria hashtag e tudo mais. A Roberta está até dando um dado interessante aqui, que quando ela começou a fazer podcast ali em torno de 2012, fora o fato dela ser a única mulher com uma equipe em mais de 3 homens, ela também tinha essa sensação bastante estranha quando ela ouvia uma outra mulher em um podcast. E eu entendo muito isso, porque é muito difícil, e a gente tinha um problema, que era uma sensação que quando nós éramos convidadas
para participar de qualquer pauta, nós éramos constantemente interrompidas. Então, o nosso lugar de fala, o nosso direito de fala, ele era suprimido, né, por várias questões que agora a gente está começando a entender. Mas podcast é uma mídia de áudio, então é extremamente importante que nós pratiquemos isso. A gente identificou um problema e a gente propôs uma possível solução, que não é a única solução, mas é um start para poder fazer isso. Bom, o que aconteceu com, então, né, a campanha? A campanha, ela envolve podcasts sobre todos os assuntos, podcasts independentes e também podcasts profissionais que se dispõem a engajar nessa questão de trazer mais mulheres para a mídia podcast. Como é que a gente organiza isso para que isso traga valor para quem é produtor? A gente não pode, obviamente, ocupar todos os espaços do podcast de ninguém. Todos nós aqui que fazemos podcast e também os ouvintes que acompanham mais o processo de produção, eles conseguem perceber a dificuldade e todas as etapas que envolvem a produção de um podcast. Então, a gente fez um recorte de data, que é durante o mês de março, do dia 1º até o último dia do mês de março, que é quando os participantes da rede e da campanha O Podcast é Delas se unem através da divulgação da hashtag para fortalecer a divulgação dos participantes e também convidar mais mulheres. E assim a gente agrega conteúdo tanto para quem está produzindo, quanto a gente acolhe mais mulheres. Qual que é a lógica disso, gente? A lógica disso é muito mais simples do que muitas pessoas pensam. A lógica disso existe dificuldade de chamar mulheres porque não é uma coisa que a gente está acostumado a fazer. A maior parte dos podcasts, eles são apresentados por homens, normalmente brancos, normalmente hétero e normalmente cis. Quando a gente sai desse conjunto e vai para as minorias, incluindo as minorias, no caso mulheres, é muito difícil que elas também se sintam confortáveis, justamente por causa dessa prática de falta de conexão e às vezes de respeito. E uma coisa que a gente identifica, eu falando do meu lugar de fala, é que talvez exista uma dificuldade que a falta de prática possa colocar. Então, a campanha ela também foi pensada em experimente, convide, teste. Não existe um assunto de mulher. A campanha nunca foi pensada dessa forma. A campanha O Podcast é Delas, ela quer promover mulheres dentro da mídia podcast, falando sobre todos os assuntos. E quais são os assuntos que mulheres podem falar? Mulheres podem falar sobre qualquer assunto do quais elas se sintam confortáveis de falar. Assim também a gente evitou que qualquer tipo de vínculo com a ideia de assunto feminino pudesse vir a participar da campanha, e com isso a gente conseguiu abranger todos os formatos, todos os temas e todos os podcasts que essa podosfera maravilhosa, né, produz aí tanto no independente quanto dentro de estúdios profissionais ou com equipes profissionais. Vale ressaltar aqui que tudo isso foi pensado ali no finalzinho de 2016 e o mundo não era como ele é hoje, as coisas não eram tão fáceis. Inclusive, a própria Podpesquisa do último ano deu um dado bastante interessante a respeito de ouvintes, né, e também de produtoras, onde eles informaram que a participação de mulheres na mídia podcast aumentou de 16% para 27%. E isso é muito bacana, isso é muito legal de ver, esse movimento. E a gente tem mesmo que trazer mais mulheres e trazer essas mulheres para falar sobre todos os assuntos. Porque não existe assunto de mulher. O que existem são mulheres que falam sobre qualquer coisa. Então, é essa prática e é essa a ideia
do projeto O Podcast é Delas, enquanto uma campanha. A Roberta mandou um outro comentário bastante interessante aqui, que também, né, desde a trajetória dela envolvendo o podcast, o que ela percebe desde lá de trás, em 2012, é que ela tem também esse sentimento de que a voz dela não tinha tanto valor, ela era constantemente interrompida quando ela era convidada, e que em 2018, quando ela gravou os últimos episódios, já era muito mais confortável para fazer gravações de podcast. E esse tipo de retorno que a Roberta coloca são retornos que a gente tem desde a primeira edição de 2017, e todos os anos tem mais mulheres que fazem podcast, e tem mais mulheres que participam como convidadas, que chegam e falam, olha, é muito bom a gente poder ocupar esse lugar e não ser interrompida. E é incrível também a quantidade de mesas que são formadas por homens, principalmente, que chegam também e falam que eles tinham dificuldade de encontrar essas mulheres, mas que ao fazer essas gravações, eles criam contatos e eles conseguem praticar esse lugar de escuta também dentro do podcast. Então, isso é muito legal. Um dado que normalmente eu não falo, né, a respeito da campanha O Podcast é Delas, é o retorno também que isso dá para os produtores e para as produtoras quando nós falamos de diversidade de conteúdo, criação de spin-offs e criação de outros projetos de podcast. O que isso significa na prática? Isso significa que você do outro lado, que tem um podcast e aí participa da campanha O Podcast é Delas, quando a campanha está acontecendo no mês de março, o coletivo da podosfera, que está utilizando também a hashtag do ano, ela divulga o seu programa. E todos os anos nós pedimos para que vocês declarem, tanto no post, quanto no título do episódio, quanto na voz, né, de quem está falando, do apresentador, seja através de uma vinheta, ou seja através de você mesmo declarando que você está participando da podcast delas. E isso facilita para que o seu ouvinte, através da campanha O Podcast delas, conheça outros conteúdos de outros podcasts também. E dessa forma, a gente acaba fortalecendo a divulgação de podcasts por uma técnica que vai além da prática de crossovers, que é essa coisa da gente chamar uma pessoa que já é podcaster para o nosso projeto. E a coisa mais incrível que acontece nisso é saber o quanto de ouvinte que fica com conteúdo extremamente rico no final do mês, porque podcast ainda é uma mídia que está ali no seu estado quase que embrionário, né? Se a gente for parar para pensar. E quantas vezes os ouvintes chegam e falam, olha, eu conheci um programa desse jeito a partir da campanha. Então, isso é muito valioso para nós, enquanto produtores e produtoras. É muito importante para a mídia, porque ela se populariza muito fácil. E isso também está permitindo que vários outros portais e vários outros podcasts incentivem e promovem a equidade dentro da mídia podcast através de criação de outros programas com mesas múltiplas, onde tem homens e mulheres, ou somente mesas formadas por mulheres, e falando sobre absolutamente qualquer coisa, e não sobre assuntos que normalmente seriam vinculados ao fato de nós sermos mulheres. Isso é muito legal. A Priscila Armani, ela disse aqui que é importante ter sempre mulheres nos nossos podcasts, sejam outros podcasters ou especialistas. E eu concordo muito com isso, e eu acho isso magnífico, Pri. E eu me identifico muito com isso, e todos os anos e todas as ações que a hashtag podcast é delas, enquanto campanha, e também enquanto hoje uma iniciativa que tem várias outras etapas, é uma coisa que a gente pensa muito e a gente considera muito importante.
E vai muito de encontro a isso mesmo que eu estou falando, né? A gente tem mulheres que sabem sobre tudo. O que a gente não consegue, às vezes, associar é que a gente pode falar sobre tudo e que mulheres falam sobre tudo. E é uma questão de prática, a gente tem que praticar. Então, é muito valioso isso, e é muito incrível o tanto de novas mulheres que chegam na mídia podcast a partir da campanha, porque elas são convidadas, né, para participar do projeto de alguém, e depois elas se sentem confortáveis para continuar com os seus próprios projetos, com seus próprios formatos, com seus próprios temas, com suas próprias equipes. Então, é muito satisfatório para mim, do lado de cá, enquanto uma mulher que ama podcast, saber que através da campanha o podcast é delas, eu consegui achar ali um pontinho que valoriza mulheres, podcast, e também potencializa a mídia e potencializa a comunidade da podosfera como um todo. Isso é muito, muito legal. Isso é muito, muito valioso. E a podcast delas é um nome que já está um pouco conhecido aí, né, no movimento. Normalmente as pessoas não entendem muito bem o que é o podcast delas, tem um pouco de dificuldade também para entender como que ele funciona. E sim, isso nesse ponto é natural, porque a hashtag o podcast delas, ela acontece em março, e que é esse momento onde nós divulgamos e a podosfera se une nisso, mas ela cresceu e vai muito além disso. A Cláudia Costa disse que ela, junto com outras mulheres incríveis, iniciaram o Elas Pesquisam podcast no final de 2019 e conheceram e conseguiram manter contato com outras mulheres podcasters, através da campanha O Podcast é Delas de 2020. E é justamente essa a conexão que a gente pensa em fazer. Através da campanha e através de outras hashtags, como a própria hashtag Mulheres Podcasters, é possível criar essas conexões, essas redes de contato. Então, usem mesmo as hashtags, porque elas são fenomenais, tanto para quem ouve, quanto para quem produz, quanto para quem divulga. A Cafeína, Adriana Sanches, diz que vê uma confusão de quando podcasts com homens também podem usar a hashtag o podcast é dela. Seria legal explicar isso também. Boa, é o seguinte, vamos lá. Existe uma dificuldade para as pessoas conhecerem o que são as hashtags. E isso é normal, porque hashtag é uma linguagem viva dentro de rede social. O que acontece em março com a hashtag o podcast é delas é que, às vezes, as pessoas querem surfar na onda e entendem que a hashtag o podcast é delas é uma hashtag apenas de divulgação de podcasts que está acontecendo, ou uma divulgação de qualquer coisa, né, dentro ali do universo de redes sociais, como Twitter, Instagram e Facebook. Homens podem utilizar a hashtag o podcast é delas em março ou durante o restante do ano? Pode, desde que convidem mulheres para participar dos seus episódios. Porque a campanha O Podcast é Delas, ela é pensada para a gente promover a participação de mulheres na mídia podcast. Então, a ideia é, você tem um podcast, você convida uma ou mais mulheres, divulga esse episódio em março e utiliza a hashtag O Podcast é Delas ou a hashtag O Podcast é Delas e o ano que a campanha está acontecendo. Então, a desse ano, em março, foi hashtag O Podcast é Delas 2020. O que já aconteceu foi que, por exemplo, pessoas submeteram episódios para utilizar o selo da campanha e pegar a divulgação sem chamar essas mulheres. E aí, claramente, né, que eu cheguei e conversei com essas pessoas, elas entenderam o que era a campanha, pediram desculpa, e no ano subsequente elas entraram na campanha
da maneira adequada. Então já aconteceu, mas podem divulgar, devem divulgar, porque a ideia é que pessoas sejam convidadas para apresentar o podcast, né? Pessoas que se identificam como mulheres, no caso. O Rodrigo Bastos, ele acabou perguntando a respeito de como funciona a campanha, e isso tem um link também a ver com a pergunta da cafeína, que é o seguinte: a campanha, ela tem como objetivo essa promoção de mulheres, como eu disse. Então, você pode participar de duas formas. A primeira forma é você escolher um tema que tem a ver com o seu programa e chamar mulheres para falar sobre isso. A segunda forma é você, se já tem mulheres na equipe do seu podcast, ou você sendo já uma mulher podcaster, divulgar o seu episódio, o seu projeto, o seu podcast através do engajamento da hashtag. Então, ele funciona de duas formas. Assim, ele atende tanto as mulheres que querem chegar à mídia podcast para falar sobre tudo, a gente atende essa necessidade, e a gente atende também a necessidade de um fortalecimento de divulgação de projetos durante esse mês. Ela é só um pequeno passo. E aí o que a gente tem de retorno é que normalmente os números de downloads realmente aumentam no mês de março por causa do engajamento do projeto, e a gente também percebe que as mulheres gostam mais de fazer podcast depois, criam seus projetos. Os rapazes que têm mesas somente fixas com homens se sentem mais confortáveis e tendem a chamar mais mulheres para suas mesas, para promover pluralidade, equidade e tudo mais, e novos projetos se formam. Então, a campanha ela acaba trazendo um retorno para a podosfera no geral em vários aspectos, tanto no aspecto de divulgação, quanto uma ação prática para a gente dar esse pequeno start, esse primeiro passo para que vocês tenham mais mulheres na mídia podcast. Entendeu? Então, é simples a ideia, parece confuso, mas é porque eu estou contando a parte de como que a gente pensa, né? Como que a gente organiza isso. Além da campanha, porque a campanha deu muito certo e no decorrer das 4 edições que nós tivemos, das 4, porque foi 2017, 2018, 2019, 2020, nós tivemos mais de 680 programas inscritos na campanha. O que isso significa? Isso significa que mais de 680 equipes de podcast se identificaram com a necessidade da gente trazer mais mulheres para a mídia podcast e tiveram seus projetos melhor divulgados durante esse mês e também abrangiram um público maior. Se a gente colocar que a média de produção de conteúdo de podcast é de 1 até 4 podcasts por mês, porque aí vai depender da sua periodicidade, se o seu podcast é mensal, se ele é semanal, se ele é quinzenal, é só a gente fazer uma conta básica aí de quantos episódios foram produzidos nesses intervalos aí, só relacionados à campanha O Podcast é Delas. Então, depois, até um exercício interessante para vocês observarem se o podcast que vocês ouvem, que participou da campanha, se houve alguma mudança também de acolhimento, de pensamento, de pautas e tudo mais. Isso é um exercício muito legal, mas normalmente os episódios que não voltam a gravar tanto com mulheres são projetos que eles financiam outros projetos de mulheres dentro da própria plataforma. A gente também tem um retorno muito legal disso, né? Podcasters que depois ajudam outras mulheres a terem seus podcasts dentro dos seus próprios sites e tudo mais. É bem fascinante, assim, de acompanhar. O podcast delas, ele cresceu no decorrer desses 4 anos e esse objetivo que a gente tem de fortalecer a presença de mulheres na mídia podcast criou várias outras pequenas ações. Entre essas ações, foi a criação do site, o podcastadelas.com.br, onde hoje ela é uma rede de divulgação de podcasts produzidos por mulheres
apresentados por mulheres, editados por mulheres. Acho que somente um deles tem a edição realizada por um rapaz. Então, é bastante interessante também a gente observar como isso funciona enquanto produtores, que nós fazemos bastante coisa, né, além de só gravar. Mas o recorte que a gente faz lá é acolher esses produtos, esses podcasts que são feitos por mulheres. E hoje nós temos mais de 11 podcasts dentro da rede. E isso é muito legal. São podcasts que são distribuídos por feed, então estão em todos os agregadores. Os que se sentiram confortáveis estão dentro também do Spotify, estão dentro do Deezer, e eles também encontram dentro da rede, o podcast é delas, um espaço para fortalecer a sua própria divulgação durante o ano todo, né? Então é muito legal. Além disso, dentro dessa rede, que é esse site, eu durante bastante tempo forneci uma infraestrutura básica para que mulheres que ainda não fazem podcast possam encontrar um pouco mais de facilidade, quebrando algumas barreiras, como criar um feed. Nossa, não tem espaço de um servidor. Eu não quero ter um site, eu só quero ter um podcast. Para mim não compensa ter um site. Então essas mulheres também encontram dentro da rede um espaço acolhedor e gratuito para que elas possam produzir os seus podcasts. E a coisa foi andando até que a gente chegou em duas necessidades a mais. A primeira é a necessidade de capacitar mulheres que são ouvintes, que querem vir para a podosfera, que querem produzir podcast, mas ainda não sabem como. Para isso, eu criei duas demandas. Aliás, eu criei duas soluções, na verdade. A demanda é que elas venham, né, a produzir podcast. Eu criei duas soluções. A primeira foi um podcast chamado Estúdio 31, que hoje ele é o podcast oficial da rede, o podcast é delas. Ele é um podcast apresentado por mim, pensado por mim, e ele é um podcast educacional com o objetivo de ensinar mulheres a fazerem os seus próprios podcasts dentro de suas casas. Por que dentro de suas casas? Por questão de custo, por questão de facilidade de começar a fazer esse podcast sem ter bastante dinheiro para investir, e também porque nós estamos no meio de uma pandemia, então nós temos que fazer podcast de casa. Então o Estúdio 31, ele tem esse objetivo, ele tem essa pauta de ensinar pessoas, e principalmente mulheres, a fazerem os seus podcasts. Todas as pautas deles são a respeito disso, é muito legal, eu convido vocês a ouvirem, também está disponível aí em todos os agregadores e também no site. E a segunda parte que eu fiz nesse processo foi criar uma oficina onde eu estou ensinando, eu estou capacitando 6 mulheres diversas, plurais, para que elas aprendam a fazer podcast direto em suas casas. E essa oficina está sendo feita através de um ensino remoto, né, através de aulas com videoaulas, videoconferências, para que elas possam fazer esses projetos. E os resultados dessa oficina vocês vão conhecer também dentro do próprio Estúdio 31 daqui a alguns meses, porque elas estão agora na fase de aprender a editar esses áudios diretamente na casa delas. Isso está sendo muito legal. E se tudo der certo, através desse projeto, a gente vai capacitar mais 6 mulheres que vão vir com 6 ideias de podcast completamente novos e excelentes para trazer muito mais conteúdo para essa podosfera maravilhosa. Mas ainda faltou, no meio disso tudo, porque a demanda não para, uma solução para quem precisa encontrar uma mulher para falar sobre o tema que ela quiser. E também um lugar onde nós, mulheres, possamos encontrar outras mulheres para convidar para os nossos projetos e para os nossos contatos, até mesmo profissionais, por que não? E para isso, a gente lançou dentro do site O Podcast é Delas, o primeiro banco de arquivo de podcasters do Brasil. É uma ferramenta
Não é uma planilha de Excel, embora isso já tenha muito por aí, por favor, procurem, usem, abusem, mas ela é uma ferramenta onde a gente, através de filtros de busca, a gente consegue encontrar mulheres que já fizeram seus cadastros para facilitar esses contatos. Então, por exemplo, eu quero encontrar uma mulher para fazer um podcast sobre um assunto X, mas para mim é muito importante que essa mulher não seja aqui da região sul-sudeste, porque a gente sabe que essas são as regiões onde a maioria da podosfera está inserida. Eu quero uma mulher do Nordeste, por exemplo. Então eu vou lá no banco de dados do site O Podcast é Delas, olho no filtro e seleciono o estado que eu estou procurando. E aí aparece perfis dessas mulheres e clicando no perfil delas, eu consigo ver quais são os assuntos, quais são os temas, qual é a profissão, qual é a identidade de gênero, qual é a orientação sexual dessas mulheres, e aí eu consigo convidá-las para poder fazer uma gravação comigo. Essa ferramenta do banco de dados do site O Podcast é Delas, ela é 100% gratuita, ela funciona online, então você precisa estar logado na internet para poder ter acesso a ela. Você tem acesso tanto no site, pelo computador, quanto no site através do celular, ele é responsivo. E qualquer um de vocês que está assistindo essa palestra pode testar o banco de dados e qualquer um de vocês aí, qualquer uma de vocês, pessoas maravilhosas que estão aí, que se identifiquem como mulheres, pode preencher o cadastro para que o seu perfil seja criado dentro da ferramenta. O start dessa ferramenta ela foi publicada com um perfil de mais de 60 mulheres. Ainda não tenho a quantidade de mulheres suficientes, ainda não tenho tantas mulheres negras, ainda não tenho mulheres indígenas, ainda não tenho tantas mulheres trans, ainda não tenho tantas mulheres de orientações sexuais que não sejam maioria ali, mas eu acredito que com o tempo e conforme nós formos divulgando e trabalhando melhor essa ferramenta, nós vamos conseguir fazer com que essas mulheres encontrem essa ferramenta e que isso facilite para que elas tenham esse contato. E aí eu volto para a questão do engajamento. Eu preciso, e aí eu conto também com essa rede maravilhosa, que são as mulheres que estão cadastradas, os ouvintes de podcast e também as produtoras, para que elas possam divulgar essa ferramenta para que ela realmente faça sentido e que assim a gente consiga coletivamente fortalecer esse banco, que é essa ferramenta, e fortalecer essas outras mulheres. Então, assim, o podcast é delas, ele é muita coisa, mas ele é muita coisa que funciona muito dentro da mídia social. Aqui é o gancho que eu queria chegar com vocês. Ele foi pensado desde o início por podcasters, por mim e pelo Rodrigo Basso, que é o co-criador do projeto. E a gente pensa, e é muito interessante o quanto ele, por ser um homem, tem uma necessidade e eu, por ser uma mulher, tenho outra. E o quanto a gente, ouvindo outras pessoas que também produzem e ouvindo outras pessoas que também ouvem, que a gente consiga trazer algumas pequenas soluções para isso. Uma coisa que eu acho extremamente importante é que nós, mulheres que ouvimos podcast, e aqui eu estou falando com todas nós, produtoras, e também com quem só ouve, nós ainda não nos sentimos confiantes o suficiente para divulgar que nós somos ouvintes de podcast. E a gente precisa aparecer mais também. E aqui eu vou deixar como um último convite, fora tudo isso que eu já falei, de divulguem mais mulheres, convidem mais mulheres, utilizem as ferramentas, conheçam o podcast delas, participem da campanha, mas vocês também, nós também, ouvintes, mulheres ouvintes, vamos mostrar para quem está produzindo o podcast que nós estamos ali e vamos nos comunicar através de rede social, através de comentário, através de tudo, quais são as nossas necessidades,
Porque podcast é isso, podcast é conexão, podcast é uma mídia maravilhosa que conecta quem está do lado de cá com quem está do lado de lá. E normalmente quem está do lado de cá também acaba indo para o lado de lá, porque vai ouvir outros projetos. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês façam muito podcast. Mulheres, façam podcast. A voz de vocês importa, importa de verdade. E no que o podcast é delas, no que eu puder fazer para fortalecer cada uma de nós. E juntas nós vamos sim fazer projetos mais incríveis. A gente vai conseguir. Na sequência vem a Aline Hack e a Joana com uma palestra incrível sobre 2 formas diferentes de fazer podcast sobre o mesmo tema e formatos diferentes. E eu espero que vocês gostem do conteúdo delas, porque é muito legal. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram, vocês me encontram como @Domenica_Mendes. Meu nome está aqui embaixo, aqui em algum lugar, não sei. E nas redes sociais, o podcast é delas está como @o podcast é delas. Vamos junto,